que estremeceu a própria terra ali naquela manhã. Alguém diz, será que alguma coisa estourou em algum lugar? Deve ter havido um estrondo em algum lugar de relâmpago, algo atingiu a terra. Mas foi Jesus ressuscitado dos mortos. Então, quando elas chegaram até o túmulo, Maria e Marta, elas viram o anjo ali de pé. Ele disse, ide dizer a seus discípulos que ele vai diante deles para a Galiléia, e ali ele se encontrará com eles. Eis que vos tenho dito. Ide depressa agora e dizei aos discípulos que ele vai se encontrar com eles exatamente como ele disse que se encontraria com eles. Oh, quando eu penso naquilo, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e eu o levantarei nos últimos dias. Eis que vos tenho dito, seus anjos têm espalhado isso através do mundo, que qualquer que ousar negar a si mesmo e tomar sua cruz e o seguir, ele o encontrará na ressurreição. O que importa é se esparramarmos flores na sepultura, se dissermos da cinza, cinza e do pó ao pó. Está simplesmente tão certo que aquele corpo ressuscitará da sepultura como existe um Deus no céu. Eis que vos tenho dito. Vamos observar. Aqui vão 2 de seus discípulos agora. Eles estão na estrada. E alguns deles saíram para pescar. E então Jesus estava de pé na margem. E ele olhou e ele os viu ali. E ele disse, filhos, vocês têm pão? A primeira coisa que ele lhes disse foi, lançai vossa rede do outro lado. Eles tinham pescado a noite toda, não tinham apanhado nada. Esta é a maneira que é, você está pescando do lado errado do barco. Então Jesus disse, lançai vossa rede do outro lado. E então, quando eles jogaram suas redes do outro lado e deram um puxão assim, haviam tantos peixes que até mesmo suas redes quase se romperam. E Pedro começou a olhar ao redor e disse, há somente um homem que poderia fazer isto. E olhou para trás na margem e ali estava ele, pão e peixe no fogo, pronto para eles. Pedro não pôde esperar que o barco chegasse. Ele simplesmente pulou dentro d'água e ali foi ele encontrá-lo. Ele teve que se apressar. Eu gostaria que cada pecador no mundo fosse assim hoje. Pedro havia negado ali, ele saiu e chorou amargamente. Ele havia orado, ele queria encontrar Jesus. Ele queria chegar ali para que então ele pudesse cair a seus pés. Haviam 2, um chamava Cefas e assim por diante. Eles estavam a caminho de Emaús, e eles estavam indo com os corações partidos e entristecidos, e eles estavam indo falando sobre isto, quão ruim era. E de repente alguém saiu dos arbustos, um homem comum, não altivo ou qualquer roupa diferente. Ele se vestia como o restante dos homens. Ele usava seu cabelo e sua barba exatamente como o restante deles usava. Ele não era diferente. Ele não fazia nenhuma grande diferença. Sua vida provava suas credenciais, o que ele era. E é assim que Deus deseja que sejamos. Deseja que nossa vida seja nossas credenciais. Isto é certo. E então ele começou a andar. Ele disse, irmãos, por que estão tão tristes? E a respeito de que conversam? Eu gosto demais disto. Ora, eles disseram, és tu desconhecido por aqui, Senhor. Ora, ele disse, todo o país está dilacerado, e aqui estamos. Ele disse, estamos em nosso caminho, voltando para casa. Ele disse, ora, Jesus de Nazaré, o profeta, nós pensamos com certeza que ele seria, quando ele veio, que ele seria o rei de Israel. E agora ele está morto. E eles o enterraram e traspassaram-lhe o coração, e o recolheram. E disse, este é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu, desde que ele foi morto. E disse, algumas mulheres foram até a sepultura e tiveram uma visão de anjos e voltaram e disseram que ele estava vivo. Porém, disse, nós não pudemos crer naquela história, nós simplesmente continuamos. Então, descendo por ali, ele disse, nécios e tardos de coração, vede, por não crerdes em tudo o que os profetas disseram a respeito de Cristo, como ele deveria padecer e ressuscitar novamente no 3º dia. Bem, quão indolentes sois vós. Observe quão lindo, que coisa! Veja isto, Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí onde ele vai, no meio dos que estão tristes e abatidos. Eles estavam passando pela hora mais escura que já tinham visto. Todas as suas esperanças tinham terminado.
Eles tinham sido colocados para fora da igreja, das sinagogas, porque eles criam nele. E agora ele, em quem eles haviam confiado, estava morto. E algumas mulheres tinham vindo com uma historinha de uma certa visão. Elas tinham visto alguns anjos para dizerem a seus discípulos que ele se encontraria com eles na Galileia. Mas só ele apenas... Eles não podiam crer naquilo. Eles estavam tristes e abatidos, chorando. E ali o amável Jesus apareceu no meio dos abatidos. Outra coisa, era a primeira manhã de Páscoa. Jesus, a ressurreição de toda a vida, estava vivo e no meio da primavera, e no meio do canto dos pássaros, no meio do desabrochar de novas flores. O Jesus ressurreto estava na primavera também, vindo da ressurreição. Como ele andou por ali com eles e começou a falar com eles, lhes disse... Bem, agora, vocês deviam crer no que os profetas disseram. Vocês deviam crer que todas as escrituras que foram escritas a respeito de Cristo, como ele devia sofrer e ressuscitar no terceiro dia, assim por diante. Bem, eles estavam abatidos demais. E após algum tempo, depois que ele começou a falar, havia algo a respeito desse homem que falava um pouquinho diferente dos outros homens. Ele não era do nível habitual dos homens. Havia algo nele que parecia ser uma sinceridade profunda. Havia algo nisto que tinha um significado. E ele começou a explicar sobre as Escrituras. Ele era o ensinador das Escrituras, de como que os profetas disseram que Cristo morreria e ressuscitaria novamente no terceiro dia. Como seus corações começaram a arder dentro deles, algo estava acontecendo. E enquanto eles viajavam, eles conversavam através do dia. Agora eles estavam à distância de mais ou menos alguns estádios, cerca de 1,5 milha de Jerusalém, onde eles estavam indo, andando devagar, bem com o próprio Cristo ressurreto, e não sabiam disto. Quantas vezes ele tem sentado no banco com você? Quantas vezes ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas e você não reconheceu? Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele? Como ele estava com você quando o barril estava vazio e a botija estava vazia e não havia nada para as criancinhas? Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, seja lá o que fosse? Aquele era Cristo. Ele está vivo hoje. Ele não está morto, mas ele vive. Encontrando-me há poucas manhãs atrás com um médico muito ateu em Louisville, ele estava... Eu fui ali depois de chegar da África. Eles estavam me examinando para a ameba. Ele disse, Reverendo Branham, ele disse, e o senhor crê nessa tolice? Eu disse, sim, senhor. E ele disse, o senhor quer me dizer que crê que aquele homem ressuscitou dos mortos? Eu disse, sim, senhor, eu creio. E ele disse, como o senhor pode provar que ele ressuscitou dos mortos? Eu disse, eu posso provar que ele é o Cristo ressurreto. Como pode ele? Eu disse, ele vive em meu coração e é assim que sei que ele ressuscitou. Aqui dentro ele me transformou de um pecador para um cristão. Ele mudou minha natureza, ele mudou minhas atitudes, ele mudou tudo que havia em mim. Ele me fez uma nova criatura, portanto eu sei pessoalmente que ele ressuscitou dos mortos. Ele disse, eu creio que ele morreu. Eu disse, eu creio também, mas ele morreu, sim, mais do que isto, ele ressuscitou dos mortos. E hoje ele vive dentro de nossos corações. É por isso que somos felizes e podemos cantar, é por isso que podemos mencioná-lo. Aqui, há não muito tempo atrás, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez um grande milagre para mim em minha própria vida. Ele tem feito milagres por você, ele anda com você diariamente, ele anda com cada crente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça, Cristo ainda vive e reina hoje no coração humano. É por isso que, como diz a história, você observe, a cada manhã nos levantamos enfadados e saímos e... Bem, estou meio adormecido e assim por diante. Não é de se admirar que tenhamos pressão alta e diabetes e tudo mais. Observe o pequeno sabiá. Ele levanta a cada manhã. A primeira coisa que faz é virar sua carinha em direção aos céus e começa a cantar com todo o fôlego que tem.
Nunca se viu nenhum deles com pressão alta, andando com muletas, com diabetes, disse um pequeno sabiá, disse uma vez, disse, bem, qual será o problema, disse, com essas pessoas, essas coisas e criaturas que se chamam de seres humanos? Disse, ora, eles devem ser tão tristes. Talvez eles não tenham um Pai Celestial como nós temos, que cuida de nós. Certa noite, realizando uma reunião aqui na Igreja Batista de Milltown, quando eu era o pastor lá, eu estava indo para casa com um velho amigo meu para ficar a noite toda.